Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E as portas do inferno levante a sua mão e diga assim: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Senta um pouco, por favor. Glória a Deus. Desocupa as mãos, dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Quem é a igreja? Nosso tema hoje é: quem é a igreja? Alguém levante sua mão e diga: eu sou a igreja. A igreja é uma reunião de um povo escolhido por Deus. Vocês foram escolhidos por Deus. Nós somos escolhidos por Deus. E fomos escolhidos por Deus para estar aqui hoje. Fomos escolhidos por Deus por convocação. Deus nos convocou, Deus usou alguém. Ninguém aqui veio para a igreja assim, de forma totalmente espontânea. As pessoas, quando elas decidem vir à igreja, alguém já falou, ou Deus já usou alguém para falar do amor de Cristo para aquela pessoa. Ninguém vem à igreja, ninguém vem ao evangelho sem antes Deus usar alguém para levar uma mensagem de salvação para este alguém. Então, quem é a igreja? A igreja é um povo escolhido por Deus, por convocação. A igreja não é o reino de Deus. A igreja em si não é o reino de Deus, mas a igreja é um elemento deste reino. A igreja é um elemento, é um componente do reino de Deus. Além do mais, o reino de Deus está mais perto da terra justamente por causa da igreja. Porque a igreja ora. A igreja é o sal de Deus que traz sabor. Para a humanidade. Você sabia? Porque se a igreja não estivesse na terra, por obra do Espírito Santo, ninguém conseguiria mais habitar aqui. Ninguém conseguiria. Nós imaginamos e podemos ver que mesmo a igreja estando na terra fazendo o quê? Orando, intercedendo. Muitas vezes nós oramos por pessoas que nós nem conhecemos. Este é o trabalho, este é o ofício, este é o papel da igreja, orar. Então Deus colocou a igreja como uma coluna na terra para sustentar, para fazer o sustentáculo da humanidade, enquanto Ele executa o seu plano final, que é o arrebatamento da igreja. Então nós, como igreja, temos uma responsabilidade que Deus colocou em nós, e Deus nos convocou para esta grande responsabilidade, que é a responsabilidade de orar pelas pessoas, de libertar pessoas, de curar pessoas, através da obra divina do Espírito Santo, operando em nossa vida. Quem pode glorificar a Jesus? Porque Ele convocou e escolheu. A igreja tem uma origem. Muitas vezes as pessoas pensam que a igreja surgiu do nada. Deus não faz as coisas por acaso. Deus trabalha com propósito. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja, param para analisar e ficam pensando: meu Deus, por que eu estou aqui? Eu acho que é por acaso. Eu de repente cheguei na igreja, eu de repente conheci o evangelho. Não! Deus não trabalha por acaso, Deus trabalha com propósito, e o propósito de Deus é fiel, o propósito de Deus é verdadeiro. Por isso Ele enviou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por um povo que Ele escolheu pelo seu grande, santo, glorioso, magnífico e maravilhoso propósito. Por isso nós estamos aqui. Aleluia.
origem da igreja. A igreja tem uma origem. Literalmente, a igreja foi fundada, a igreja nasceu justamente no dia de Pentecostes. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, ele é responsável por aquele momento tão importante, que foi o momento do início da igreja. Impressionante é que o Senhor Jesus fez menção com relação a esta igreja. Ele fez duas menções no Evangelho sobre a igreja. Primeiro, ele falou no livro de Mateus, no capítulo 16 e no versículo 18. Quando ele disse: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A segunda vez que ele faz menção sobre a igreja no livro do Evangelho, no livro de Mateus, ele fala em Mateus 18, versículo 17. Quando ele orienta sobre a questão de quando algum irmão cometeu algum erro, aí o Senhor Jesus orienta os seus discípulos, que agora são apóstolos. Aí ele diz para eles: se alguém cometeu algum erro, chama ele em particular. Chama eles, ou chame, apenas converse você e ele. Mas se ele não te ouvir, leva para a igreja, fala para a igreja. Olha a orientação de Jesus. Leva para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, então exclui ele. Ele não faz mais parte, porque ele não segue aquilo que é a orientação da igreja de Deus. Então nós vemos que a igreja tem uma origem. O Senhor Jesus fez menção sobre ela, mas justamente a igreja só foi fundada depois que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Por que que a igreja só teve o seu início após a ressurreição de Jesus Cristo? Porque no livro de Mateus, no capítulo 28 e no versículo 18, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Uma igreja que foi levantada, que foi estruturada para que as portas do inferno não prevalecessem sobre ela, uma igreja desta não poderia ser edificada sobre um homem. A igreja de Jesus Cristo não está edificada sobre o homem. A igreja de Deus não está edificada sobre o homem. A igreja de Deus está edificada sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, as portas do inferno não prevalecem contra ela. É muito importante que cada um de nós tenhamos a convicção de que somos igreja de Cristo. Muitas vezes as pessoas pensam que a igreja é o templo. Templo é templo. Templo é a estrutura. A igreja é o componente. A igreja são os membros, são os elementos, são os indivíduos, são as pessoas que preenchem o templo para adorar a Deus. Então o que eu aprendo aqui? Qual a lição que eu aprendo em tudo isto? Eu aprendo que como igreja, eu como igreja, você pastor como igreja, você pastor como igreja, você pastor como você pastor, você pastor, você pastor, você pastor, você Joelma, vocês pastores como igreja, vocês como igreja. Jesus nos traz uma lição hoje aqui: assuma a sua posição como servo de Deus. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Alma soleada, me cante mamãe derrube a mamãe. Oh, aleluia.
Alguns ensinam que a igreja foi edificada sobre Pedro. A minha Bíblia me ensina que Jesus é a pedra, cuja pedra a igreja está edificada sobre ela. Cristo é a pedra principal da edificação da igreja. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina. O próprio apóstolo Pedro, que dizem, que ensinam que a igreja está edificada sobre ele mesmo nos ensina em Efésios, ou seja, em Atos capítulo 4, versículo 11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, ou seja, o qual se tornou a pedra da esquina, Por que Jesus é a pedra da esquina? Porque quando alguém está construindo, não tira o nível pelo meio, no meio da parede, não se mede nível no meio, esquadro de uma construção, se ela está perfeita ou não, esse esquadro é analisado na esquina, na quina da parede, na quina da construção é que se faz o esquadro dela. Jesus é esse esquadro, ele nivela, ele põe o nível, ele organiza, ele faz com que a construção seja perfeita. Observem, olha o que Jesus fala no livro de 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Deus está falando com você. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui, dizendo assim: o meu Espírito habita em você. Habitação é lugar de morada. Habitação é lugar de repouso. Você já imaginou? Você passa o dia inteiro no seu local de trabalho. Você sai de manhã, vai para o trabalho. Quando chega o final do dia, o que você mais almeja é voltar para casa. Voltar para casa para descansar. Voltar para casa para estar com a sua família. Voltar para casa porque não existe um lugar melhor do que a nossa própria casa. E agora Deus está falando através da sua palavra, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos a habitação do Espírito Santo. Olha aqui, Deus está dizendo que Ele quer habitar em você através do seu Espírito Santo. Ele quer descansar em você através do seu Espírito Santo. Ele quer mover em você através do seu Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Espírito Santo. Manache. Diga glória a Deus, diga. Quem dá um glória a Deus bem forte aí. Mas a igreja, se ela é comparada a um templo, então ela também é comparada a um edifício. Nós temos um templo aqui, esse templo é um edifício. Agora observem só como edifício, uma igreja comparada com um edifício, ela tem a planta da construção, o alicerce do edifício, a estrutura do edifício, o construtor do edifício, os materiais da construção. Agora vamos observar bem dentro do contexto sagrado a igreja como ou comparada a um edifício. A primeira coisa, quando alguém vai construir algo, ele precisa fazer uma planta. Então nós vemos aqui que a igreja, como comparada a um edifício, ela tem uma planta, a planta da construção. A planta da construção da igreja é, sem dúvida alguma, a palavra de Deus. Quer fazer a coisa certa? Quer construir a tua vida da forma certa? Observe o que Deus está falando através da sua palavra. A planta da construção da igreja é, sem dúvida, a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática.
Segundo Timóteo 1:13, a Bíblia diz: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Hebreus 8:5, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, que tem uma simbologia da igreja, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Impressionante que quando o apóstolo está falando aqui sobre sombra, em relação à sombra, tudo que Deus mostra para nós, nós temos que ter uma ideia como se fosse uma sombra. Não existe nada mais próximo do que nós, do que a nossa sombra. A sua sombra, onde você vai, ela te acompanha. Todo movimento que você faz, dá para perceber que a sua sombra está ali. A sua sombra, ela é ligada a você. Assim deve ser a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver ligada a você, o poder de Deus também estará. Agora observe, se a palavra de Deus e o poder dele está ligado a ti, o mal não poderá se aproximar. Se você se levantar aí agora, principalmente a sombra é muito bem vista quando o sol está forte. Quando o tempo está nublado, tem sombra por ali? Tem, mas você não consegue ver perfeitamente a sua sombra. A sombra, ela só consegue ser vista com bastante clareza quando o sol está bastante forte, ou quando a luz está acesa. Você chega em um lugar onde a luz está acesa, você faz um movimento e você percebe a sua sombra indo no seu movimento. Mas se você apagar as luzes, você não verá a sua sombra. Então a luz de Deus tem que estar na sua vida. Aí a sombra do Espírito, a sombra do poder de Deus, a sombra da graça de Deus estará acompanhando a sua vida, e o diabo não poderá se aproximar. Por isso que as portas do inferno não podem prevalecer contra esta igreja. Um prédio como este precisa de um alicerce bem estruturado, precisa de colunas para segurar. O que dá garantia ao edifício é o alicerce dele. Se o alicerce foi bem fundamentado, o construtor desta obra não terá preocupações com relação à sua queda, ao seu fracasso. A mesma coisa, assim como um prédio, um edifício material precisa de alicerce, nós também, como crentes em Jesus Cristo, para que o nosso prédio, para que a nossa vida espiritual não fracasse, para que não venhamos cair, precisamos de Jesus Cristo como base da nossa vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está ensinando aqui que ninguém pode tomar um outro alicerce como base da sua fé. A base da nossa fé é Jesus Cristo. Não aceite que ninguém venha tentando trazer uma outra ideia para você em relação à sua vida espiritual, em relação àquilo que pode te manter de pé, porque a base para a nossa vida espiritual é Jesus Cristo. Ele é a estrutura do nosso templo, Ele é a estrutura da nossa vida. Além do alicerce, o edifício precisa de uma estrutura. Um prédio não pode ser construído de qualquer maneira. Jesus lindo e maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Cada um de nós somos um prédio para Deus. Aleluia. E este prédio não pode ser construído de qualquer forma. É isto que o apóstolo está dizendo aqui. Um prédio não pode ser construído de qualquer maneira. A construção precisa obedecer a certas exigências do construtor. Por isso a igreja precisa seguir fielmente as exigências do construtor chamado Deus. Diga glória a Deus. Levante a sua mão direita e diga: Deus é o construtor. É o construtor da minha vida. Olha só, nós precisamos. Pode louvar o Senhor.
Nós precisamos seguir fielmente as exigências do seu construtor, chamado Deus, que exige de sua igreja. O que é que ele exige da igreja? Equilíbrio. Alguém diga equilíbrio. Sabe por que equilíbrio? Porque está cheio de crente perdido, está cheio de crente nervoso, está cheio de crente briguento, está cheio de crente confusionista, está cheio de gente que fica encostando em gente que não tem compromisso para prejudicar outras pessoas, está cheio de gente que não tem amor por nada. Mas tem gente aqui equilibrada, gente de fé, gente cheia do poder de Deus, gente cheia da unção do Espírito Santo. Nós precisamos de amor, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. 1 Coríntios 3:10, olha o que o apóstolo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Cada um de nós temos uma responsabilidade. Temos uma responsabilidade porque nós estamos com essa responsabilidade de edificar pessoas. Você tem a responsabilidade de edificar pessoas no lugar onde você trabalha. Você tem a responsabilidade de edificar pessoas dentro da sua família. Você tem a responsabilidade de edificar pessoas no lugar onde você estuda, dentro da própria igreja. Como eu estou fazendo esta edificação? Como eu estou fazendo? O apóstolo está dizendo aqui, ele diz, mas veja cada um como edifica sobre ele. Agora nós temos também, se temos uma planta, se temos um alicerce, temos uma estrutura, também temos um construtor. O supremo construtor da igreja é Deus, que mediante os homens chamados para isso, vocês pastores, obreiros, obreiras, que mediante os homens chamados para isso, edifica a sua igreja. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade porque o construtor nos escolheu para fazer parte da construção. Diga glória. Mas isso não fica apenas com os pastores, obreiros, obreiras, enfim, irmãos, irmãs. Tem os materiais da construção, porque tem uma planta, tem o alicerce dela a ser feito, tem o construtor, tem também, podemos dizer aqui, a estrutura. Temos tudo isto, mas se eu tenho planta, eu tenho um alicerce a ser feito, eu tenho uma estrutura, já sei o que é que eu vou fazer, tenho um construtor, um ótimo, o construtor por excelência. Agora eu preciso dos materiais. Oh, glória! Quem serão esses materiais? Quem serão esses materiais? Cada cristão representa uma pedrinha nessa construção espiritual. Você é uma pedrinha na construção de Deus. Cadê as pessoas que são materiais nas mãos de Deus aí, ó? Aleluia, você é uma pedra. Você é uma pedra nessa construção. Diga glória a Jesus. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Cada um de nós somos uma pedra. Mas como seremos usados como pedra nas mãos de Deus? Eu sou uma pedra nas mãos de Deus, na construção dele. Você é uma pedra na construção de Deus. Você viu que uma pedra foi capaz de fazer nas mãos de Davi? Davi destruiu Golias. E você, será que vai destruir o quê? O que será que Deus irá usar você para destruir? Você vai destruir o quê?
É um momento de pararmos um pouco e refletirmos. Como pedrinha nas mãos de Jesus, o que eu destruirei? Eu iniciei a mensagem falando em Mateus 16, 18. E gostaria de frisar bastante a parte B deste texto, deste versículo. As portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão. Alguém levante a mão e diga: não prevalecerão. Fala mais forte: não prevalecerão sobre a minha vida. A igreja também é comparada com o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12, 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Esta figura de linguagem é usada para mostrar que a igreja é um organismo vivo. O templo não é vivo, mas a igreja é um organismo vivo. Por que a igreja é um organismo vivo? Porque a igreja glorifica, a igreja louva, a igreja exalta, a igreja adora, a igreja reconhece, a igreja agradece. Você reconhece, você agradece, você louva, você adora, você agradece a Deus, você ora, e também, como corpo de Cristo, você recebe a vida de Jesus em você. Receba, aleluia, aleluia. Na qualidade de corpo, a igreja participa da vida de Cristo, pois ele mesmo disse em João 5:24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. O corpo fala de sensibilidade. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sente o problema. Doeu no meu pé, mas eu vou sentir no corpo todo. A dor pode ser em uma determinada parte do corpo, mas o corpo todo sofre a dor. Por isso, a recomendação bíblica é Romanos 12:10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aleluia! Tu sabes que teu irmão está passando fome e tu não faz nada por ele. Tu sabes que a pessoa está passando uma situação difícil e não se move em favor dele. Se um aqui sentir, nós precisamos aprender esta grande realidade. Se um está sentindo, todos têm que sentir juntos. Se um está alegre, todos têm que se alegrar juntos. Muitas vezes, quando nós vemos determinadas pessoas chegar na igreja meio esquisita, já fazemos logo um julgamento precipitado. Nunca paramos para sentar, para perguntar, para saber o que de fato está acontecendo. Fazemos logo o nosso julgamento e já planejamos o que é que vamos fazer para eliminar, para acabar com ele ou com ela. Levanta logo uma contenda, um fala daqui, fala dali, sem ter base do que de fato está acontecendo. Mas o apóstolo está falando sobre a sensibilidade da igreja. E ele diz que quando uma parte do corpo adoece, todo o corpo sente. Se não conseguimos viver assim, estamos muito distante do que se chama reino de Deus. Mas Deus nos trouxe aqui hoje para ouvirmos esta realidade e aprendermos para que haja uma transformação em nossa vida. Um corpo fala de unidade. Todo o corpo, sendo muitos membros, é um só corpo. A igreja primitiva vivia tão unida nos seus primórdios, que acerca dela está escrito, Atos 2, 44, 45, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Simbolismo de unidade. Um corpo fala de cooperação.
Todos os membros do corpo são ligados entre si. Nenhum deles estão no corpo isoladamente. Não existe no corpo alta independência. Muitas vezes as pessoas fazem tudo, quer fazer tudo sozinho. Está cheio de gente que não quer se unir para nada. Mas nos primórdios da igreja as coisas não eram assim. Vamos fazer a faxina? Todo mundo queria participar. Vamos pintar a igreja? Todo mundo queria ajudar. Vamos ensaiar hoje? Todo mundo queria ensaiar. Porque a igreja entendia que não podia viver de forma isolada. Individualismo, o companheirismo, a unidade era fundamental. Isto fala da cooperação. Um corpo fala de crescimento. Assim como um corpo cresce através dos nutrientes que é extraído da alimentação, o corpo de Cristo, que é a igreja, deve crescer também na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, através do alimento chamado Palavra de Deus, Palavra de Deus. Você deve crescer através do alimento chamado Palavra de Deus. Mas quantas pessoas que não querem ouvir a pregação da palavra? Tem gente que só vem na igreja atrás de uma revelação. Se não tiver um vaso que levante a mão e diga assim: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o Espírito Santo me revela, ele não vem mais na igreja. E ele sai procurando onde é que tem um revelador lá. Nada contra o dom de Deus, porque eu também possuo. Mas a parte mais importante de um culto é a pregação da palavra. Receba a palavra de Deus. Te encha da palavra. Te encha do poder do Espírito Santo por intermédio da palavra. Levante a sua mão e diga: eu sou a igreja de Cristo. Diga: eu sou o corpo de Cristo. Diga agora: e eu não abro mão disto. Diga: glória a Deus. Diga: a igreja pode glorificar a Jesus. A igreja como a noiva de Cristo. Segundo os Coríntios 11:2, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Como noiva de Cristo, a igreja deve ser fiel ao Senhor, preparando-se para a cerimônia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Agora encerrando, fechando, a igreja comparada a um exército. Ai meu Deus do céu! Soldado não pode estar fraco. Soldado não pode estar desanimado. Soldado não pode estar doente. Tem alguém fraco aqui? Jesus vai te fortalecer hoje. Tem alguém desanimado aqui? Jesus vai te animar hoje. Tem alguém doente aqui? Jesus vai te curar hoje. Receba, 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 receba. Aleluia! A igreja comparada a um exército. Olha só, Efésios, não podia faltar. Efésios 6, 10, 11. No demais, irmãos meus, fica de pé. Arabachei, clamalabá. E me anda na sondeama na maçã. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ai, meu Deus do céu. Coloca a mão no ombro de alguém aí e vai recebendo esse negócio. Olha só. Tei, canta, labastei.
revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A igreja é comparada a um exército porque está em um combate espiritual contra o mal. Você deve abrir os seus olhos. Você está em um combate. Você está em um combate contra o mal. Você foi chamado como soldado. Você não foi chamado como brinquedo, como coisa que não é nada. Deus te chamou como soldado. E Ele de fato quer te usar como tal. Ele já está te dando as armaduras. Você tem as armaduras para lutar. Diga glória a Deus, diga. A igreja é comparada a um exército, porque está em um combate espiritual contra o mal. Esse conflito é descrito como o combate da fé, porque o apóstolo diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E onde é que essas potestades querem atuar? Estas potestades querem atuar dentro da igreja para acabar com a igreja. Essas potestades querem atuar dentro da casa das pessoas para destruir as famílias. Estas potestades querem atuar dentro das empresas para falir as empresas e prejudicar a humanidade e prejudicar a sociedade. Mas o Senhor Jesus nos deu uma arma poderosa para destruir estas potestades. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é espiritual. Agora observem só o que o apóstolo São Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais. Eu acho que vocês não entenderam. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir toda a fortaleza, para destruir toda a obra do diabo. Alabastei, clama, alabai. 2 Timóteo 4:7, a palavra vai dizer assim, o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate. Combati o bom combate. Quem pode levantar a sua mão porque você está combatendo o bom combate? Combati o bom combate. Combati o bom combate. Levante a sua mão e diga: eu estou combatendo. Anachei. Ei, canta na mamá. Combatendo! Levante a sua mão e diga: eu estou combatendo. Eu acho que vocês não entenderam. Eu acho que vocês não entenderam. Eu disse: levante a sua mão e diga: eu estou combatendo. Vamos lá de novo. Diga de novo. Outra vez. Escuta, Satanás, no inferno onde você estiver, quem sabe você está do lado, quem sabe você está na frente da igreja, quem sabe você se ousou e entrou neste culto. Escuta, este povo está combatendo. Glorifica Jesus, vai! Aleluia! Aleluia! Agora olha só, presta atenção, presta atenção, o que o Espírito está dizendo para nós aqui.
É muito importante. Eu estou encerrando agora. Olha eu fechando aqui. Glória a Deus. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Mas eu guardei a minha fé. Guarde a sua fé. Ei, guarde a sua fé. Ei, guarde a sua fé. Ei, guarde a sua fé. Alguém levante a mão e diga assim: eu vou guardar a minha fé. Glorifica Jesus, vai. Oh, glorifique. Oh! Oh! Aleluia! Você que está afastado do Evangelho, você que foi ferido na batalha, ficou esquecido no campo, e agora se revoltou, abandonou o caminho. Chegou a hora de você sair de onde você está e vir na frente cantando: hoje eu vou fechar os meus olhos. Porque é necessário fechar os olhos e vir. Porque se você ficar aí olhando para o seu lado, você não vai conseguir. Vou nascer para sempre, vou ressuscitar, vou Senhor. Onde está você? Quer ressuscitar com Cristo hoje? Quer reconciliar com Cristo hoje? Quer começar tudo com Cristo hoje? Vai do seu lugar, venha. Quero orar por você. Venha. 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 Onde está? Venha. 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 Saia do seu lugar, venha. Venha. Já está vindo uma aqui, palmas para Jesus. Venha. Eu quero ressuscitar. Eu quero ressuscitar com Cristo hoje. Venha. Saia do seu lugar agora. Venha. Está na hora de viver a multiplicação. Olha mais um aqui, ó. Já desceu sobre mim a vitória da ti. Dá um glória a Deus, tem força aí! Levante a mão para Deus assim, todo mundo aqui à frente. Levante sua mão. Levanta a tua mão para Jesus. Ele está segurando na tua mão agora. Diga glória a Deus, igreja. Tem mais alguém aí que está querendo também levantar a sua mão? Ele vai te dar poder de filho. Diga glória a Deus. Digam assim: Senhor Jesus. Digam: Senhor Jesus. Nesta manhã eu tomei uma decisão em minha vida. Ouvi a tua palavra, quero ressuscitar contigo. Meu Deus, eu preciso de uma nova vida, uma vida diferente, uma vida de vitória, uma vida de salvação. Meu Deus, me liberta de todo mal, de toda opressão. Transforma a minha mente e o meu coração. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, para que no dia da tua volta eu seja uma pessoa escolhida e salva para a tua glória, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida, meu querido. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida. Bem-vindo à vida, hein? Bem-vindo à vida, viu? Bem-vindo à vida, meu querido. Diga glória a Deus, igreja. Quem dá um glória a Deus bem forte aí? Quem dá um glória a Deus mais forte ainda?